Boa tarde, meus irmãos. Desculpem, nós vamos estudar esta lição. A diversidade traz maturidade. Esta lição, ela foi escrita pelo pastor Dario Francisco de Oliveira e tem como texto básico 2 Coríntios 4, 16, 18. Nós vamos fazer a leitura desse texto para facilitar o nosso entendimento. Diz aqui, 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Mas eu vou fazer uma leitura maior. Vou fazer uma leitura aqui do 8 até o 18, porque o que nós vamos falar naqueles 3 versículos finais, eles fazem parte desta passagem aqui. As circunstâncias do ministério do Paulo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós somos sempre entregues, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante, e as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E agora o texto básico da lição. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Acima de toda comparação. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse texto aqui é do 4º capítulo de 2 Coríntios. Paulo escrevendo a uma igreja que era uma igreja com bastante problema, onde pessoas se achavam melhores do que outras pessoas, pessoas mediam a fé e a autoridade de outras pessoas, porque eles achavam que a igreja era só aquele momento de reunião. Assim como aqui no Brasil, nós também, a igreja cristã, ela se tornou uma igreja de templo, de viver apenas dentro do templo. Saiu dali e já não é mais igreja. Irmãos, ali é templo. Ali é uma casa. É um galpão. É coisa feita de tijolo, de pedra. E Jesus diz que ele não mora em santuário feito por mão de homens. Aí, sua igreja somos nós, eu e você. E Paulo nos dá uma condição de falarmos sobre esse texto, essas lições que estamos estudando, que é durante a pandemia. Vejamos bem que é o seguinte,
Aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele tem a esperança do porvir. Ora, quando o indivíduo aceita o Evangelho, ele reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, é salvo. Ele pode até, num determinado momento, ter um medo de alguma coisa, mas aquele medo não permanece. Porque dentro dele tem o Espírito de Deus que está dizendo: eu estou contigo. Não te deixarei só. E ele, quando nos resgatou, ele nos resgatou para uma obra, uma missão, a de resgatar vidas. Se possível for lá dentro do inferno e tirar para cá. Mas ele dá essa força para você ir lá, eu ir lá. Ele nos dá conforto nas horas dessas adversidades, de pedras que são jogadas contra nós, exigências que são feitas contra os cristãos, prisões, morte, como agora muitos lugares aqui do mundo está sendo fuzilado gente que não acaba mais por dia. A Coreia do Norte mantém gente presa, vamos dizer, num contêinerzinho, como um caminhão pequeno desse fechado, 40 pessoas, num calor danado, e aquilo ali fica, que é para morrer. O importante é morrer, porque é cristão. Bom, mas vamos para dentro do nosso tema. A esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. Desânimo não é uma palavra, um vocabulário cristão. Nós podemos até sofrer e ter que parar um determinado momento, mas desanimar, não. Isso, desanimar não combina com que já somos mais que vencedores. O povo canta isso, que é uma beleza. Vive? Tem certeza? Porque quem tem certeza não vive desanimando. Isaías 40, 31, a primeira parte diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso aí, meus irmãos, somente quem tem sua esperança firmada em Deus pode experimentar deste renovo em meio a crises que enfrenta. Esse renovo na sua vida é como se você estivesse num determinado momento onde já está sentindo que já está indo embora e de repente um remédio faz com que você renove as suas forças e você reaquece. Isso aqui é o entendimento do renovo, é justamente quando se está bastante, vamos dizer, congelado, parado e de repente começa a movimentar. Este recomeço é algo que só pode experimentar quem tem Jesus na sua vida, quem já passou por transformação. Gente, olha só o que aconteceu com Paulo. Foi do exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigo de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum, sua autoridade apostólica colocada em dúvida. Enfim, a lista dos seus sofrimentos é muito grande. Você pode ler em 2 Coríntios 11, de 23 a 28, que você vai ter a ideia do que ele já passou. Meus irmãos, Paulo chegou ao ponto que talvez essa doesse mais do que os açoites. É chegar numa igreja e alguém colocar dúvida na sua apostolicidade.
Ser apóstolo não é um a qualquer. É alguém que foi convocado por Jesus, mas Jesus também lhe garantiu estar com ele e a vitória. Basta vocês lerem Atos 27, que vocês vão ler ali e vão encontrar aquele momento do navio que estava levando ele para ser julgado já numa segunda instância, porque tinha sido preso por pregar o evangelho. E quando veio aquela tempestade, o dirigente do barco, a primeira coisa que faz para salvar vidas é jogar toda a mercadoria fora. Já pensou? Que prejuízo, mas jogaram tudo fora. Jogaram tudo fora e o barco ainda se bateu para um lado para o outro, quebrou, furou, sei lá como é que foi, e eles conseguiram ficar numa ilha. Ali naquela ilha, Paulo demonstrou a segurança, porque ele tinha esperança e ajudando aqueles que estavam em situação pior. E isso fez com que mexesse com a visão daqueles que estavam com ele. Será que tem acontecido comigo? Alguém tem visto alguma coisa em mim que inspira confiança nele? E eu vivo dizendo que sou cristão? Vamos mais um pouquinho para falar sobre a diversidade. E agora corre. A diversidade tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível de nossa confiança em sua palavra. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior pelo poder do evangelho que recebemos. Isso aqui dá para a gente entender que nada poderá nos abalar, a não ser que optemos por isso, abandonar a fé. Será que algum de nós, por causa da pandemia, não quer mais exercer sua fé? Viver com Cristo? É coisa para nós pensarmos. Um provérbio que nós não temos o autor diz que somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser. Mas quando reagimos diante das adversidades, mostramos quem somos de verdade. Não nos abalaremos por causa de pandemia, meus irmãos. Isso não é o fim nosso. Isso faz parte do começo da nossa vida com Deus. A gente não pode se entregar para essas coisas. O primeiro ponto, a adversidade é inevitável. Como já lemos ali, ela nos dá a condição de a gente experimentar novas coisas e viver, procurar viver mais intensamente com Deus e com os nossos irmãos, como igreja. Ora, uma igreja que numa época dessa de pandemia, ela não fizer levantamento de víveres, ou seja, de coisa de comer, alguma coisa assim, para alguns da própria igreja, ou até alguns vizinhos, ou alguém que a gente está vendo que está passando necessidade, e não fizer isso, ela pode fazer a coisa mais bonita do mundo, pintar aquilo ali até de ouro. Não vai ter algo de compensação que Deus vai dar, que é o galardão, para aquela igreja, porque ela foi se embelezar no templo, mas não de atender aos necessitados. E nós estamos no mundo para uma delas esta fase na nossa vida, atender aos necessitados, não dependendo de quem quer que seja, se é da igreja ou se não é da igreja. Os que não são, ainda melhor ainda, mas os daqui é melhor a gente fazer, porque para que aqueles vejam que os que estão aqui
estão irmanados e vivendo numa só vida, como na igreja primitiva. Vamos mais à frente aqui. O segundo ponto, aliás, não, estamos no primeiro ponto aqui. Não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Esta é uma realidade universal. Neste sentido, crente e incrédulo estão no mesmo barco. Tanto faz crente como quem não é crente vai sofrer doença, vai passar fome, vai ter qualquer coisa, vai morrer de um tiro. Nós não estamos imunes a isso. Deus nos livra disso. Mas não por sermos apenas vamos estar imune a tudo isso, não. Tem crente que vive botando o nariz onde não deve. Aí vai para algum lugar, era um lugar que não era para ele estar ali, e ele vai estar, e alguma coisa de mal que ia acontecer ali acontece e ele se dá mal. Estava na hora errada e no lugar errado. Então, temos que prestar atenção nisso. Vejamos o que Paulo diz aqui mais um pouco. Por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Filipenses 1:29. A Bíblia está cheia, ela é recheada destas palavras que fazem a diferença de quem é cristão e quem não é cristão. Assim como também ela está recheada de promessa. E, meus irmãos, quando vocês forem alguém participar de alguma coisa que alguém foi inventar de falar, agora é promessa disso, promessa daquilo, assim, veja se lá não tem um se. Deus prometeu. Mas Deus, quando prometeu, ele cumpre. Não queira que aquilo que ele prometeu para alguém vá se cumprir em você. Espere a promessa dele para você. E a promessa dele está garantida, te levar para o céu. Não foi você ter boa vida aqui. Paulo não teve boa vida. É o que nós estamos estudando nessa lição de hoje. Vamos ver aqui mais alguma coisa dele. Os discípulos obedeceram e durante aquela travessia enfrentaram uma grande tempestade. Jesus estava com eles e mandou que atravessassem para o outro lado. Jesus, cansado, encostou lá na proa, na popa, desculpem, eu agora fiz confusão, mas aonde ele ficou. E ele ali deu um cochilozinho e veio uma tempestade, vento e ondas, e todo mundo se apavorou, e ele, quando levantou, ele só falou: acalma-te. E o mar acalmou, o vento para e o vento parou. Quer dizer, ele é superior às leis naturais que o homem, com qualquer outra tecnologia que possa inventar, não conseguirá suplantar nem dominar as leis naturais. Eu, quando falo que água não sobe morro, tem gente assim, que tá maluco, toda hora ele fala isso. Mas é porque eu vejo que as pessoas estão pensando que a água sobe morro. Os líquidos descem, porque a gravidade está aqui embaixo. Puxam. Para você botar uma água lá para cima, você tem que botar uma bomba de recalque. Bem, vamos mais para frente. O segundo ponto, a diversidade tem fontes diversas. Uma delas, as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos. Porque quando fazemos escolhas equivocadas, nós vamos pagar o preço delas. Então, pense bem naquilo que você escolhe. A sua escolha está de acordo com a vontade de Deus? Se não estiver, desescolha. Existe esse verbo? Se não tiver, bote agora no caderninho. Ou seja, largue essa escolha. Por quê? Porque não está de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
pode ser até bonita aos olhos, mas não é boa nem perfeita. Jonas teve experiências que nos ensinam sobre o perigo de tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. E se deu mal, né? Não se deu mal demais porque Deus o chamou para fazer aquela obra, de ir lá falar para os ninivitas. E ele teria que fazer, porque se de tudo ele já dissesse para Deus que não queria mais, Deus levantaria outro. O segundo, as adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Vocês vejam que Paulo sofreu isso lá na igreja de Corinto. Duvidaram, inclusive, da sua condição de apóstolo. Viu? Porque, vejam bem, aqui diz assim, alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério. Sejam os excelentes apóstolos, no capítulo 11, versículo 5, ou os falsos irmãos. Pessoas nos ferem pelos mais diferentes motivos. Meus irmãos, dentro da igreja tem gente de tudo quanto é jeito. Tem aqueles que são os cristãos e tem aqueles que não são coisa nenhuma. São falsos cristãos, estão ali penetrando para tentar derrubar a igreja. Um terceiro ponto aqui, as adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Existem aqui dois extremos a serem evitados. Alguns subestimam as ações do inimigo, enquanto outros superestimam as suas artimanhas. Tem gente que tudo que faz, que dá errado, ele optou por fazer errado, aí diz que a culpa é de Satanás. Não, Satanás pode até ter botado no teu ouvido, mas você que fez. Você que aceitou fazer. Mais à frente, porque nós temos que manter isso na cabeça. O Satanás só veio para roubar, matar e destruir. E tudo nessa vida que vem, seja de qualquer forma, com o intuito de roubar, matar e destruir, é do diabo. Aí sim. Aí não tem outra saída, porque é isso que é a função dele. O 4. As adversidades podem surgir por uma ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos. E em determinadas situações, Deus intervém na história criando circunstâncias específicas para a reação de seus planos. Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas. Enviou um terremoto para a conversão do carcereiro, provocou a cegueira na conversão de Paulo e permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse por todo o mundo e chegasse até nós. Ali foi um momento que Deus permitiu aquela perseguição. Em primeiro lugar, meus irmãos, porque o povo lá estava gostando só da reunião lá no templo. Só lá é que funcionava. Porque lá era um local de comunhão, sim, mas é de comunhão da igreja para se fortalecer com os testemunhos e as experiências para sair como igreja, cada um por si, e ser igreja diante do mundo. Mas não foi para ali, aquela reunião e aquilo ali é culto, é adoração, só se pode adorar, só pode cultuar. Lá tem gente que vive dizendo isso. Quando reabrir, nós vamos aí vamos ter o culto. O que é isso, meus irmãos? Vamos ler a Bíblia. O culto tem que ser racional e tem que ser por você. Bom é quando tem milhares do mesmo jeito aqui para cultuar. Mas você está dentro de uma igreja com 200, 300 pessoas. Tem um cultuando, tem um adorando e o resto tudo atrapalhando. Porque estão lá
para atrapalhar. Então vamos pensar, a igreja não é o templo. Então a gente pense direitinho. Quando a gente começa às vezes a dizer assim, quando voltar eu não sei nem se você é mais crente. Porque você só crê naquilo, né? Vamos mais à frente que a hora já avançou. No 3, a diversidade é pedagógica, ou seja, ela nos ensina. Na diversidade aprendemos que somos pó. Tá aí, ó, o mundo todo abalado aí, porque aqueles que estavam com muita economia muito bem e tal, estruturada e tal, quebrou tudo. Não somos nada. Por quê? Porque na diversidade a gente aprende que realmente nós somos pó. No drama produzido pela Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópico para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: quem é o homem para que te lembres dele? No Salmo 8, verso 4, isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Jeremias 17, de 5 e 7, vai nos dar esse entendimento. Quem somos nós para alguma coisa? O segundo aqui vai falar sobre, na diversidade aprendemos que o mal é uma realidade. A gente acha que, não, isso só vai acontecer com o vizinho, com sei lá, alguém lá de longe, lá do outro país, lá de outra terra. Não, meus irmãos. As coisas estão na terra. A terra não é Brasil. Brasil é o 5º maior país em extensão geográfica do mundo. E acontece lá e acontece aqui também. Às vezes o que acontece lá é de uma forma, mas quando vem acontecer aqui é de outra forma, mas é na forma que a gente não esperava. Então devemos estar atentos. Isso não só para problema interno do país, mas para dentro da igreja. Para mim e para você como igreja. Quem é o homem para que te lembres dele? Foi a pergunta do rei Davi. O segundo ponto, na diversidade aprendemos que o mal é realidade. Bom, isso foi o que eu falei agora. Existem 3 coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo. A carne nunca deixará de ser carne. E o diabo nunca deixará de ser diabo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Não se esqueça que a carne é fraca. Mateus 26, 41. E que o inimigo é mentiroso. João 8,44. Não podemos nos descuidar com essas áreas de nossa luta. Nós somos passíveis de ter circunstâncias difíceis na nossa vida. Às vezes nó que eu digo é nó mesmo, dado com algum barbante ou com a corda, que de alguma coisa como o algodão molinho, você molha, bate, estica e deixa secar. Desfaça aquele nó. Então depende do nó que você dá, com o material que você dá e da forma que você dá. Então nós temos isso contra nós também. O terceiro, na diversidade, aprendemos a confiar em Deus. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios à nossa disposição. Cremos nisso? Leia no Salmo 119, 71.
A palavra afirma: foi bom para mim ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Aprender a vontade de Deus é melhor. Dói menos do que, quem sabe, uma facada, um tiro, uma queda, um quebrado isso, quebrado aquilo. Na palavra de Deus, encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir suas promessas na vida dos seus filhos amados. Ele permanece em seu trono, conduzindo a nossa história. E a gente nem sempre crê nisso. A gente quer mudar a história. Não. Espere em Deus. Não é ficar inerte. O que você tiver de fazer, você vai fazer. Agora, aquilo que for algo que não é para você fazer, não faça. Peça a Deus orientação. Você tem a chave da vitória, que é a oração. O quarto ponto, que a adversidade nos faz crescer. O foco da nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as terrenas. Em Romanos 8:18, Filipenses 1:21, Gálatas 2:20, nós vemos isso, porque ali, inclusive, no Gálatas 22:20, Gálatas 2:20, nós vamos ver ali o que é aquela receitinha. Quem está com aquela receitinha sabe se controlar. Ele não olha para as adversidades como um fim em si mesmo, mas como um início, aliás, como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. E por aí afora vai ele trazendo aqui algo que é muito importante. No 2 Coríntios 4:17a, que ele fala que Paulo fala o qualificado como leve e momentânea problema que estava na vida dele. Mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. De novo o apóstolo vai e diz isso, a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente, segundo Coríntios 4:17b. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais, essas coisas de muita propaganda. Todo objeto de muita propaganda tem defeito. Tem um defeito. Ele é muito bonitinho por fora, mas não tem a resistência que precisamos. É engano para muita gente comprar a coisa porque aquela é que consta na televisão. Se é um remédio, tem que ter aquele. No remédio não tem nome, tem princípio ativo. O nome você pode dar, depende de como você está fabricando, você bota o nome que você quiser. Mas você tem que botar lá, que o princípio ativo dele é, vamos dizer, se for o que todo mundo chama de Novalgina, é dipirona. Mas tem outro também que o nome lá é dipirona, mas lá em cima tem um outro nome bonito. Se você vai para ibuprofeno, você vai ter ele como Advil, alívio, aliviado, não sei o que, e por aí afora. É o mesmo produto. Água sanitária tem nome de que boa, que Globo, mais não sei o que, mais isso, mais aquilo. É tudo hipoclorito de sódio dissolvido. Concentração mínima para não estragar a roupa. E quem está falando é quem já fez isso, viu? Eu já fabriquei água sanitária e das melhores que tinha. E eu comprava hipoclorito de sódio para fazer. Então, eu tenho como dizer isso para os irmãos. A minha nem nome tinha, mas todo mundo queria comprar. E eu entregava de porta em porta.
Eu precisava daquilo, né? Mas vamos lá. A adversidade faz crescer. Aí falei sobre o foco, né? O foco da nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Tem até programa de televisão que mostra que é o aqui e agora. Na minha infância, eu não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias de quadrinho, em quadrinho. E quando a situação estava difícil, eu virava algumas páginas e, por curiosidade, lia a última parte, antecipando assim o final da história. Aí diz o escritor, né? Creio que foi por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. É só ler a última página. Olha que coisa. E tem gente que só vive para isso. A novela antigamente, que era nas revistas, a moleque, não tem nada de curioso, né? Ela ia lá atrás. Se o final foi feliz, ela lia tudo aqui. Mas se tivesse alguma coisa, aí chegava para lá. Para pensar e agir. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade. E o segundo, o que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais. Terceiro, qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade. E por último, se todo mundo, crente e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Isso é para que cada um tire o seu entendimento. E para já dar um pouquinho de alívio para vocês, na próxima lição nós vamos estudar a oração como refúgio. E segundo Crônicas 7,14 é o principal do que nós vamos ler durante a semana para estudarmos a lição do próximo domingo. Eu até já coloquei no WhatsApp, no grupo, as lições para que vocês leiam. Vejamos bem, meus irmãos, temos que aprender com a palavra, aprender com o que o Evangelho já fez desde quando Jesus veio ao mundo até chegar a nós. Mas saibamos de uma coisa, o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, das quais em torno de 2 bilhões, ou mais um pouquinho, nunca viram nem ouviram a palavra Jesus. Não é sobre Jesus. Nunca ouviram a palavra Jesus. Então nós temos a nossa missão a cumprir. E a nossa missão, ela é árdua. Ela tem as adversidades. Quem quer ir para o campo missionário tem os seus problemas. Quem é que vai sustentar? Quem deixa de dizer? Quem vai sustentar é Deus. Agora ele vai levantar alguém para fazer esse sustento. Meus irmãos, vamos estudar para a próxima semana aqueles textos que eu coloquei para vocês, porque vai valer a pena. E eu vou tentar agora, aí estou até baixando a cabeça aqui, porque eu estou tentando encontrar uma música que preparei para encerrar aqui a nossa lição. Vamos ouvi-la agora. De The White, Confiança.
está cantando a parte do estribilho, eu faço essa pergunta para você. Você sabe, como diz o que moveu Deus para nos resgatar? E ele diz que até o dia final estará conosco, mas foi para justamente resgatar o povo que está nesse mundo. Ele diz, não sei o que de mal ou bem está destinado para mim. Bem, nós estamos encerrando porque o nosso horário já terminou. Então, até a próxima sexta-feira com mais uma lição. Que Deus nos abençoe.